O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que queriam matar o menino. Ele levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é de uma riqueza enorme. Aliás, sempre que nós nos reunimos para celebrar, nossa alma se abre para receber as riquezas, as bênçãos de Deus. Sempre que nos reunimos para dar tempo e espaço para Deus agir na nossa vida, nós somos os primeiros privilegiados. Eu costumo dizer que quando nós procuramos a Deus, nós nos encontramos a nós mesmos. E quando fugimos de Deus, nós nos perdemos de nós. Ora, em cada liturgia, ouvindo a palavra de Deus e encontrando com Jesus na Eucaristia e com os irmãos e irmãs, nós nos reencontramos na nossa vocação mais originária, que é ser família, ser comunidade. O tema proposto para a nossa reflexão é Maria, aquela que vence a violência. Podemos sentir pelo Evangelho que a violência é uma espécie de linguagem, e uma linguagem muito antiga, uma linguagem que brotou, por exemplo, no livro do Gênesis, com o fato de Caim ter inveja do seu irmão Abel. E muitas vezes a linguagem da violência, ela brota no interior de um coração cheio de espinhos, cheio de coisas ruins, cheio de maledicências, de inveja, de disputa de poder. Uma linguagem altamente centralizada no próprio ego, no próprio eu. E isso nos conduz a praticar a violência externa.
Ora, Herodes queria matar o menino. Por quê? Porque nasceu o rei dos judeus. Um menino nos foi dado. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mal pensava ele, mal sabia ele que o reino de Jesus não é deste mundo. Ora, qual foi o primeiro passo daquela família perseguida por Herodes para superar a violência? Foi justamente a escuta da palavra de Deus. O anjo aparece a José e lhe comunica que ele deveria fugir com a mulher e o menino para o Egito. José fala com Maria, reproduz para ela a palavra de Deus e ela acata a palavra de Deus. Que riqueza! Sempre que nós ouvimos a voz do Senhor, sempre que ouvimos a palavra de Deus, esse é o único caminho para a superação da violência. Hoje, por exemplo, é muito comum a violência doméstica, sempre aconteceu, mas hoje é mais divulgado. A violência do tráfico, a violência social nas grandes cidades e todo tipo de violência. Mas, sobretudo, na atualidade, a violência das linguagens das redes sociais e dos ambientes digitais. São linguagens muito violentas. Vocês querem ver? Deletar alguém, que violência! Entrar de forma oculta nas redes sociais é muito violento. Não permitir que o outro saiba se você leu ou não a sua mensagem. Jesus, que egoísmo! Isso é muito violento. Ora, nas nossas vivências cotidianas, nas nossas práticas do dia a dia, o que é que vai acontecer? Reproduziremos estas linguagens que aprendemos nos ambientes digitais. Por isso, queria chamar a atenção, para mim, em primeiro lugar, o mais frágil de todos, mas para cada um de nós, fazer um convite para vivermos da escuta da palavra do Senhor. Assim como Maria, José e o menino que crescia em idade, graça e sabedoria. Deus sempre nos fala, primeiramente na sua palavra. O cristão que quer viver da palavra e combater a violência, não adianta reproduzir postagens. Eu não sei quem fez. Há muita técnica envolvida ali para captar a emoção das pessoas, para convencer as pessoas. Agora, a palavra de Deus não. Nós falamos palavra do Senhor. Nós dizemos palavra da salvação. É a única palavra capaz de nos munir para vencermos a violência própria do egoísmo e do pecado humano. Daí a importância de reservarmos espaço e tempo no nosso dia a dia para a meditação da palavra, para a leitura orante, para o encontro com o Senhor na sua palavra. Imaginem vocês, se o filho diz que ama o pai e a mãe, mas não guarda nada que os pais lhe passam, não obedecem, não reproduzem os valores que aprenderam em família, que amor de palavras é esse? Que amor de mentira é esse? E de fato, o que nos qualifica como discípulos missionários, seguidores de Jesus Cristo, é o nosso modo de viver, o nosso jeito de viver. Eu costumo dizer assim, olha, no arco de um dia, Deus nos fala muitas vezes. Deus já lhe falou hoje, Deus já lhe falou, está lhe falando. Meu irmão, minha irmã que nos acompanham pelas redes, Deus já te falou hoje. Como que Ele te falou? Olha, Deus nos fala, sobretudo através da sua palavra, dos sacramentos, mas Deus nos fala através da sua imagem e semelhança, que são nossos irmãos. Ao olhar para alguém, Deus está nos falando, você é irmão de fulano, ele é meu irmão. Onde está meu irmão? Deus nos fala através de toda a obra da criação. Deus nos fala através de inspirações muito lúcidas, que eu chamo de inspirações da bondade e da fé. Sempre que a gente é inspirado, pensa em fazer o bem, tem um bom propósito, é Deus que está nos falando. Mas para discernir se é mesmo a voz de Deus, é preciso acostumar os nossos ouvidos. Hoje uma senhora dizia aqui para mim, o senhor não é daqui não? Eu falei, não, sou padre convidado.
Padre Felipe Carvalho, Padre Wagner, Padre Samuel me convidaram. Ela falou assim, eu reconheço a voz de cada um deles de longe. Eu ouvi o senhor falando, eu vi que não era padre daqui. Ou seja, ela está acostumada a ouvir os meus irmãos, meus colegas sacerdotes. Certamente está habituada a ouvir a palavra de Deus. Então é preciso acostumar os nossos ouvidos, que Deus vai nos falar no arco de um dia, olha, muitas e muitas vezes. E se a gente não fizer este exercício de acostumar, de educar os nossos ouvidos, de treinar o nosso coração para receber essa palavra e deixá-la ecoar em nós, nós vamos continuar ouvindo, quer ver? A voz do nosso desejo, a voz dos nossos instintos, a voz dos nossos sonhos, a voz do futuro que eu quero, a voz das pessoas que amamos. Pior agora, a voz das redes sociais, as vozes do mundo, as vozes do consumismo, até chegar às vozes da violência. Ou viveram da palavra de Deus, queria meditar por alguns minutos a palavra da primeira leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. A carta em si já é um testamento maravilhoso. E essa perícope que foi proclamada é uma verdadeira pérola do Novo Testamento. Começa dizendo assim, irmãos, vós sois amados por Deus. Sabia disso? Tem certeza disso? E quando vem o sofrimento, Deus continua nos amando? Sim ou não? Sim, continua. Sem o amor de Deus, a nossa vida claudica, ela cai, desaparece, termina. É o amor de Deus que nos sustenta. E nós sabemos que amar é bom, ser amados é bom, porque somos imagem e semelhança de Deus. Somente no amor de Deus, o amor humano se resolve, chega a bom termo. Somente no amor de Deus, nós nos purificamos do egoísmo e resolvemos as nossas ambiguidades. Sois seus santos eleitos, Deus nos elegeu. Não foi você que escolheu estar aqui hoje. Pode ter certeza que Deus já vem te chamando há vários dias, vem te convidando. Como disse Jesus aos discípulos, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para irdes e produzirdes fruto, e que o vosso fruto permaneça. Olha, já que somos amados por Deus, eleitos, santos, porque a santidade é obra da graça de Deus. Aí vem o primeiro conselho. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra que, ouvida, vai ecoar no nosso coração, transformar as nossas mentes e nos ensinar a linguagem do mandamento novo, não a linguagem antiga da violência de Caim contra Abel, de irmão contra irmão, mas a linguagem que gera comunhão. Quando vejo cristãos nas redes sociais provocando divisão, semeando discórdia, semeando linguagem violenta, semeando, às vezes, ódio mesmo, eu rezo. Rezo porque quem nos conduz é Deus, Deus é providência. Assim como vocês rezam, Deus provê, Deus proverá. Isso, que bonito. Ora, então é Deus quem cuida de nós. Confiemos a Ele todas as nossas preocupações, como nos exorta São Pedro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Olha que bonito. Nós recebemos o perdão de Deus e o perdão é força divina que restaura. É força que restaura corações feridos, famílias divididas, seres humanos despedaçados pelas dificuldades e sofrimentos que a vida apresentou. O perdão restaura, cura, renova. O perdão nos faz criaturas novas. Se a gente quiser família perfeita, vai ficar sozinho, não existe família perfeita. Se exigirmos que os nossos amigos sejam perfeitos, vamos ficar também sozinhos. Nossos amigos não são perfeitos. Se exigirmos que o nosso conhecimento seja pleno, que o nosso amor seja 100%, nos enlouqueceremos. Por isso, o conselho a nos perdoar mutuamente. O perdão é força divina. E continua a palavra de Deus. Mas sobretudo,
amai-vos uns aos outros, pois o amor é o laço da perfeição. O amor é o laço da perfeição. E olhem, quem diz isso é São Paulo. São Paulo era um terrível homem apegado à lei judaica, que perseguia os cristãos, era a lei pela lei. Amadurecido, tendo ouvido a palavra de Deus, ele se transformou numa nova criatura, a ponto de um dia poder dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso esse conselho tão bonito: amai-vos uns aos outros, porque o amor é o laço da perfeição. Falando assim parece algo distante de nós, mas verdadeiramente é algo ao nosso alcance. É um caminho que percorremos. Amar uns aos outros é no olhar de bondade para com o irmão, é numa mão que estende sem julgamento, é o controle de um pensamento negativo em relação ao outro, é a educação da nossa fala para não fazer juízos temerários. Isso é no dia a dia que a gente faz. Esse é um amor prático, que deriva, que brota justamente da escuta da palavra do Senhor. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E aí é preciso cultivar um coração terra boa, para que a palavra de Deus caia ali e produza muitos frutos, nos transforme, até que Cristo seja todo o nosso viver, até chegarmos um dia quando Deus será tudo em todos. Tendo ouvido a palavra de Deus, tendo meditado, deixando que ela nos transforme, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda sabedoria. Ai, ai, ai! Como faz falta a nossa querida irmã sabedoria ausente no mundo de hoje. Como precisamos trocar informações, conhecimento pela verdadeira sabedoria, que é a abertura do coração, que é a abertura do espírito para Deus em primeiro lugar e depois para as pessoas, para entender que a estrutura da nossa vida é comunhão, que a estrutura da nossa vida mais originária se chama solidariedade. E quando nos fazemos irmãos e irmãs uns dos outros, estamos vivenciando a palavra que nos leva a combater toda espécie de violência. Maria abriu para nós as portas da salvação. Com ela entrou no mundo a máxima ternura de Deus em Jesus Cristo. E podemos dizer, somente a linguagem da criatura nova, da criatura que vive das coisas do alto, da palavra de Deus, é capaz de vencer a violência sem trauma. Mas para isso é preciso seguir o caminho de Jesus, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz de cada dia e seguir em frente. Que Nossa Senhora, Mãe da Piedade, olhe para cada um de nós, nos abençoe, nos ensine a escutar com mais sabedoria a palavra de Deus e interceda por nós para que possamos colocar essa palavra em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.